Cara, eu preciso começar esse vídeo dizendo uma coisa muito importante. Não cometam o mesmo erro que eu cometi quando vi o nome Os Super Tontos pela primeira vez. Sério, porque eu bati o olho nesse título e pensei imediatamente: pronto, lá vem mais uma comédia tentando ser engraçada na força do grito. E eu já estava preparado para assistir 15 minutos, dar aquela respirada funda de decepção e abandonar o filme no meio enquanto mexia no celular. Só que aconteceu exatamente o contrário, e isso é o mais estranho, porque quanto mais absurdo o filme ficava, mais eu queria continuar assistindo. E eu sei que isso parece estranho, mas vocês já perceberam que às vezes os filmes mais divertidos são justamente aqueles que parecem não ter vergonha nenhuma da própria idiotice. Tipo, o filme sabe que é ridículo, ele entende isso desde o começo, e ao invés de tentar parecer inteligente o tempo todo, igual várias produções fazem hoje em dia, ele simplesmente abraça o caos. E mano, que caos maravilhoso! Logo nos primeiros minutos, já dá pra perceber que os super tontos não tá interessado em seguir aquela fórmula certinha de comédia moderna. Não existe aquela introdução lenta, onde o narrador explica o universo, apresenta os personagens de maneira calma e prepara o terreno. Não. Aqui o filme já começa jogando você no meio da bagunça, como se você tivesse perdido os primeiros 20 minutos. E, sinceramente, isso funciona muito. Inclusive, eu tava assistindo e pensando, cara, isso aqui parece a energia de um grupo de amigos tentando resolver um problema gigantesco sem ter a mínima capacidade emocional ou intelectual para isso. E talvez seja justamente isso que deixa tudo tão engraçado, porque os personagens não são gênios. Não são aqueles protagonistas estilosos que sempre têm uma resposta pronta. Eles erram o tempo inteiro, mentem mal, entram em pânico rápido demais, fazem planos horríveis. E quanto mais eles tentam consertar as situações, pior tudo fica. E vocês sabem o que isso me lembrou? Viagem em grupo. Sério, toda viagem em grupo tem aquele momento onde alguém fala: relaxa, eu sei exatamente o que estou fazendo. E 5 minutos depois está todo mundo perdido, cansado e discutindo por causa de GPS. O filme inteiro tem essa energia. E uma coisa que eu gostei muito foi como o humor parece natural dentro daquele universo. Não fica aquela sensação de ator tentando desesperadamente fazer meme para a internet. Hoje em dia, muita comédia parece construída em laboratório para gerar corte de TikTok. Aqui não. Aqui parece que os personagens realmente são daquele jeito caótico. Inclusive, teve uma cena logo no começo, envolvendo uma tentativa de resolver um problema simples, que vira um desastre completo em menos de 2 minutos. E eu precisei pausar porque eu tava rindo sozinho igual idiota. Não era nem só o diálogo, era o timing, a expressão facial, o desespero aumentando aos poucos, e principalmente aquela sensação de que ninguém ali sabe o que fazer. Aliás, falando nisso, eu preciso elogiar muito o elenco desse filme, porque, sinceramente, se os atores não estivessem tão entregues na proposta, esse filme provavelmente desmoronaria rápido. Mas você percebe que eles estão completamente comprometidos com a maluquice, e isso muda tudo. Tem ator ali fazendo cara de completo imbecil, sem medo nenhum de parecer ridículo, e hoje em dia isso é raro. Parece que muita gente tem medo de passar vergonha em filme de comédia. Aqui não. Aqui o pessoal mergulha de cabeça no constrangimento. E cara, isso deixa tudo muito mais engraçado. Principalmente porque o filme trabalha muito com humor físico também. Não depende só de piada falada. Tem reação exagerada, confusão visual, gente caindo, correndo, quebrando coisas sem querer. Quase uma energia de desenho animado em live action. E eu gosto disso, porque me lembra aquelas comédias antigas, que simplesmente queriam divertir sem precisar parecer profundas o tempo inteiro. Mas calma, isso não significa que o filme seja vazio. Na verdade, uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber que no meio de toda aquela bagunça, existe uma certa humanidade nos personagens. Você começa o filme achando eles completos idiotas, e depois de um tempo, começa a entender as inseguranças de cada um. Tem personagem ali claramente fingindo confiança, porque no fundo é extremamente inseguro. Tem outro que usa humor para esconder o medo constante de fracassar. E tem aquele clássico personagem que tenta parecer inteligente o tempo inteiro, mas claramente está surtando por dentro. E honestamente,
Acho que muita gente vai se identificar com isso mais do que imagina, porque no fundo, Os Super Tontos fala sobre pessoas comuns, tentando desesperadamente parecer mais capazes do que realmente são. Quem nunca? Inclusive, uma coisa que o filme faz muito bem é mostrar como decisões pequenas podem virar desastres gigantescos. Tudo começa relativamente simples. Só que cada escolha errada gera outra situação pior ainda. É literalmente aquele efeito dominó da vergonha. E o roteiro brinca muito com isso. Uma mentira vira outra mentira. Um plano ruim exige outro plano pior ainda. E quando você percebe, os personagens já estão completamente afundados num caos impossível de controlar. E o mais divertido é assistir eles tentando manter uma falsa sensação de controle, enquanto tudo explode ao redor. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez seja polêmica. Eu acho que esse filme vai dividir bastante opinião. Sério. Tem gente que vai amar, justamente pela energia exagerada, e tem gente que vai achar cansativo depois de meia hora, porque Os Super Tontos não desacelera muito para agradar todo mundo. Ele mantém aquela intensidade maluca quase o tempo inteiro. Tem corte rápido, diálogo atropelado, reação exagerada, situação absurda acontecendo em sequência. E se você não entrar na vibe, talvez o filme fique irritante. Mas comigo aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais absurdo ficava, mais engraçado eu achava. Principalmente porque o filme entende perfeitamente o próprio tom. Ele nunca tenta virar um drama sério do nada, só para parecer cinema de verdade. Quando existe emoção, ela vem junto da personalidade caótica do filme. E isso é importante, porque hoje em dia parece que muita comédia fica com vergonha de ser comédia. Sempre tentam colocar um discurso super profundo no final para justificar a existência do filme. Aqui não. Aqui o foco principal é entretenimento. E, sinceramente, às vezes isso basta. Inclusive, eu estava pensando nisso depois que terminei o filme. A gente está numa época onde muita produção parece feita exatamente da mesma forma. Mesmo visual, mesmo tipo de humor sarcástico, mesma estrutura emocional. Então, quando aparece um filme completamente sem noção, mas com personalidade própria, acaba sendo refrescante. E Os Super Tontos têm personalidade de sobra, até visualmente. Cara, a direção desse filme é completamente maluca às vezes. Tem enquadramento estranho, zoom exagerado, câmera tremendo em momentos aleatórios. E normalmente eu reclamaria disso. Só que aqui combina tanto com a energia da história que acaba funcionando. Parece que o próprio filme está surtando junto com os personagens. E a trilha sonora ajuda muito nisso. Tem música entrando em momentos tão exagerados que você começa a rir antes mesmo da piada acontecer. O filme usa som de uma forma muito caótica e criativa. Inclusive teve uma cena específica envolvendo uma perseguição totalmente desnecessária, onde a trilha sonora parecia coisa de filme épico de super-herói, enquanto os personagens estavam basicamente correndo igual desesperados sem plano nenhum. E cara, eu tava destruído nessa hora. Outra coisa que eu gostei bastante foi como o filme não tenta deixar os personagens cool o tempo inteiro. Eles passam vergonha de verdade. Ficam suados, desesperados, fazem silêncio constrangedor, falam besteira quando entram em pânico. Isso deixa tudo mais humano. Porque convenhamos, na vida real, a maioria das pessoas não reage de forma estilosa sob pressão. A maioria trava, fala coisa errada e piora a situação. O filme entende isso perfeitamente e transforma em comédia. Agora, claro, o filme também exagera em alguns momentos. Tem cenas que claramente vão longe demais de propósito, e eu consigo imaginar algumas pessoas pensando: beleza, já entendi a piada. Mas curiosamente, comigo funcionou, porque parecia que o próprio filme estava testando até onde conseguia empurrar o absurdo sem quebrar completamente. E na maior parte do tempo, consegue. Inclusive, o terceiro ato vira uma loucura tão grande que eu simplesmente aceitei qualquer coisa que acontecia na tela. Sabe quando o filme quebra tanto sua expectativa de normalidade que você entra no modo, ok, pode acontecer literalmente qualquer coisa agora? Foi exatamente essa sensação. E honestamente, fazia tempo que eu não me divertia assim com uma comédia. Não porque seja o filme mais inteligente do mundo, mas porque ele tem energia, tem coragem de ser ridículo, tem personalidade e, principalmente,
Parece feito por pessoas que realmente queriam divertir o público, ao invés de só seguir fórmula pronta. Então sim, eu me surpreendi bastante com Os Super Tontos. Muito mais do que eu esperava. E talvez esse seja o melhor jeito de assistir esse filme, sem expectativa nenhuma. Porque aí, quando o caos começa, você simplesmente embarca junto. E olha, depois comenta aqui embaixo se vocês também gostam desse tipo de comédia completamente surtada, ou se preferem humor mais seco e inteligente. Porque eu sinto que esse filme vai separar muito o público. Mas no meu caso, funcionou demais. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante em Os Super Tontos é como o filme consegue parecer totalmente improvisado, mesmo claramente não sendo. E isso é muito difícil de fazer em comédia, porque quando o humor parece ensaiado demais, você percebe na hora, fica artificial. Parece esquete ruim de internet, onde todo mundo espera a vez de falar a piada. Aqui não. Aqui várias cenas têm aquela energia de conversa real entre amigos completamente sem noção. Gente se interrompendo, alguém falando besteira no meio do caos, outro personagem ignorando uma informação importantíssima porque tá preocupado com algo idiota. E mano, isso deixa tudo muito vivo. Inclusive teve um diálogo específico que me pegou justamente por causa disso. Os personagens estavam numa situação absurdamente perigosa, tensão lá em cima. E do nada, dois deles começam uma discussão completamente inútil sobre algo que não tinha absolutamente nada a ver com o problema principal. E o mais engraçado, parecia discussão real. Tipo conversa de grupo de amigos quando ninguém sabe lidar com pressão, e o cérebro simplesmente começa a funcionar errado. Eu juro pra vocês, quanto mais eu pensava nisso depois do filme, mais eu percebia que o verdadeiro segredo da comédia aqui não tá só nas piadas. Tá no comportamento dos personagens. Porque eles reagem igual pessoas reais reagiriam em situações absurdas. Mal, muito mal. E isso deixa tudo melhor. Aliás, preciso falar do protagonista sem entrar em spoiler pesado, porque o cara simplesmente carrega várias cenas sozinho, só na expressão facial. Tem momentos em que ele nem precisa falar nada. Você olha pra cara dele e já entende exatamente o nível de desespero mental que ele atingiu. E mano, eu adoro ator que sabe fazer comédia física. Hoje em dia parece que muito filme esqueceu que expressão corporal também faz parte do humor. Tudo virou diálogo rápido e referência de internet. Aqui não. Aqui, os personagens tropeçam emocionalmente o tempo inteiro. Tem uma cena envolvendo uma mentira extremamente simples, que poderia ser resolvida em 10 segundos se alguém falasse a verdade. Mas não. Os personagens continuam aumentando a situação de um jeito tão absurdo que chega uma hora em que voltar atrás já não é mais possível. E vocês sabem o que é pior? Você percebe claramente o momento exato em que eles poderiam ter evitado o desastre. Mas aí, o ego entra no caminho. Ou vergonha. Ou burrice mesmo. E isso é muito humano. Inclusive, eu estava assistindo e pensando em quantas vezes a gente complica situações simples só porque não quer admitir erro logo no começo. O filme exagera isso até o nível máximo para criar humor, mas a base da situação é extremamente identificável. E eu acho que é por isso que certas cenas funcionam tão bem, porque por trás da loucura existe verdade emocional, mesmo no meio da idiotice. Agora, uma coisa que me surpreendeu bastante foi o ritmo do filme, porque normalmente esse tipo de comédia fica acelerada o tempo inteiro até cansar. Mas o Super Tontos sabe desacelerar em alguns momentos específicos. E, curiosamente, esses momentos mais lentos acabam deixando as cenas engraçadas ainda mais fortes depois. Tem uma parte do filme onde tudo dá uma pequena acalmada. Os personagens começam a conversar de maneira mais sincera, sem tanto caos acontecendo ao redor. E pela primeira vez, você percebe que eles estão completamente perdidos emocionalmente. E eu gostei disso. Porque o filme poderia simplesmente continuar jogando piada atrás de piada sem parar. Mas não. Ele dá espaço para os personagens respirarem um pouco. Claro, não demora muito para tudo voltar a explodir de novo, mas essas pequenas pausas fazem diferença. Inclusive, teve um momento que me pegou desprevenido, porque eu estava esperando outra piada, e o filme simplesmente deixa um silêncio desconfortável acontecer. E funciona muito bem. Sabe aquele tipo de silêncio onde ninguém sabe o que dizer depois de uma situação vergonhosa?
O filme usa isso muito. E eu adoro quando comédia entende o poder do constrangimento. Porque às vezes o mais engraçado não é a piada em si, é a reação depois dela. E os super tontos entendem isso perfeitamente. Agora preciso comentar uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem tanto. O filme é extremamente exagerado visualmente em vários momentos. Tipo, muito. Tem cena que parece quase um desenho animado live action. Expressão exagerada, câmera maluca, edição hiperativa, cortes rápidos. E honestamente, eu gostei justamente porque o filme não tenta esconder isso. Ele não quer parecer realista, ele quer ser divertido. E isso muda completamente a experiência, porque quando um filme abraça a própria identidade sem vergonha, você acaba entrando mais fácil na proposta. O problema é quando uma produção tenta ser absurda e séria ao mesmo tempo sem equilíbrio. Aqui não. Aqui desde o começo o filme fala: isso vai ser uma bagunça completa. E ele entrega exatamente isso. Outra coisa que eu achei interessante foi a química entre o elenco. Parece realmente um grupo de pessoas que se conhece há muito tempo. As interações têm naturalidade, até as discussões, principalmente as discussões, porque ninguém ali briga de maneira cinematográfica e estilosa. As discussões são confusas, caóticas e às vezes completamente sem sentido, igual vida real. Inclusive, teve uma cena onde 3 personagens começam a gritar ao mesmo tempo, tentando explicar versões diferentes da mesma situação. E eu comecei a rir, porque parecia literalmente reunião de trabalho quando dá problema em projeto. Ninguém assume culpa, todo mundo fala junto, e no final ninguém resolve nada. Cinema de identificação total. Agora deixa eu falar sobre uma coisa que me pegou muito. O filme tem coragem de deixar os personagens parecerem patéticos. E isso é ótimo. Sério. Hoje em dia, muitos protagonistas precisam parecer legais o tempo inteiro. Mesmo quando erram, erram de maneira estilosa. Aqui não. Os personagens entram em pânico de verdade. Fazem escolhas horríveis, ficam desesperados. E às vezes você até sente vergonha por eles. Mas uma vergonha engraçada. Aquela vergonha que faz você colocar a mão no rosto e rir ao mesmo tempo. Inclusive, teve uma cena num evento público que eu simplesmente não consegui acreditar no nível de desastre que os personagens causaram. Eu estava assistindo pensando, não, eles não vão fazer isso. Não, fizeram! E o pior é que o filme continua aumentando o constrangimento depois, sem dó nenhuma. E honestamente, fazia tempo que eu não via uma comédia tão confortável em deixar tudo desconfortável. Porque muita produção corta a cena cedo demais. Aqui não. Aqui o filme deixa você sofrer junto com os personagens, até o limite máximo da vergonha alheia. E isso acaba criando momentos muito memoráveis. Agora falando de roteiro. Apesar do caos todo, eu gostei bastante de como certas coisas plantadas no começo voltam depois. Tem detalhe aparentemente inútil, que reaparece mais pra frente de maneira inteligente. Então, apesar da energia improvisada, existe estrutura ali. E isso é importante, porque senão o filme viraria só uma sequência aleatória de cenas malucas. Mas não, existe progressão. As consequências vão aumentando, os erros acumulam, e os personagens afundam cada vez mais no próprio desastre. É quase uma bola de neve de burrice. E cara, isso é maravilhoso de assistir, principalmente porque você percebe que várias tragédias poderiam ter sido evitadas com uma única conversa honesta logo no começo. Mas aí não existiria filme, né? Outra coisa que eu preciso elogiar é a trilha sonora. Sério, quem escolheu as músicas desse filme claramente estava completamente maluco, no melhor sentido possível. Tem música entrando em momentos tão exagerados que vira parte da piada. E funciona muito, principalmente nas cenas de Missão Impossível, onde os personagens claramente não têm capacidade nenhuma de executar o plano direito. O filme trata situações idiotas com uma dramaticidade épica absurda, e isso deixa tudo ainda mais engraçado. Inclusive, eu percebi o cinema inteiro reagindo junto em certas partes. Aquela risada coletiva espontânea que acontece quando ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer na tela. E, sinceramente, eu estava sentindo falta disso. Hoje em dia, muita comédia sai direto no streaming, e você perde essa experiência coletiva.
Mas Os Super Tontos tem várias cenas que funcionam melhor justamente assistindo com outras pessoas reagindo junto. Agora, claro, o filme não vai agradar quem procura algo mais refinado ou sutil. O humor aqui é grande, exagerado e às vezes completamente sem freio. Mas acho que esse é justamente o charme, porque o filme entende o próprio público. Ele sabe exatamente que tipo de experiência quer entregar e não tenta pedir desculpa por isso. Inclusive, eu respeito muito quando um filme tem identidade própria, mesmo que não agrade todo mundo. E Os Super Tontos definitivamente têm identidade. Caótica? Sim. Exagerada? Completamente. Mas personalidade não falta. E, sinceramente, num momento onde tanta produção parece feita pela mesma fábrica, isso já vale muita coisa. Então, até aqui, minha experiência foi basicamente essa. Eu comecei esperando desligar o filme em 20 minutos e terminei completamente envolvido naquela energia descontrolada. E quanto mais o filme piorava emocionalmente para os personagens, mais divertido ficava para assistir, o que talvez diga algo preocupante sobre mim também. Agora deixa eu falar de uma coisa que eu acho que muita gente vai perceber assistindo Os Super Tontos. Esse filme claramente entende cultura de internet. E não tô falando daquele jeito forçado que vários filmes fazem hoje em dia, tipo o personagem falando meme velho, ou usando gíria como se tivesse sido escrito por um tio tentando parecer jovem. Não é isso. O filme entende a energia da internet, aquela sensação de caos constante, informação demais acontecendo ao mesmo tempo, gente tomando decisão impulsiva em 5 segundos e se arrependendo imediatamente depois. Tudo parece acelerar rápido demais, exatamente igual à vida online hoje. Inclusive, várias cenas parecem literalmente um compilado de decisões ruins em sequência. E mano, quem nunca entrou num problema pequeno, achando que conseguiria resolver fácil, e acabou transformando aquilo numa situação 10 vezes pior? É exatamente essa vibe. E o mais engraçado é que o filme usa isso para criar tensão também. Porque chega uma hora em que os personagens estão tão afundados na própria bagunça que você começa a pensar: cara, como é que eles vão sair disso agora? E a resposta geralmente é: não vão. Ou pelo menos não de maneira inteligente. Inclusive, eu acho muito engraçado como o filme trabalha a falsa confiança dos personagens. Porque toda vez que alguém fala, deixa comigo, eu tenho um plano, automaticamente você já sabe que algo horrível vai acontecer nos próximos minutos. E quase sempre acontece da pior forma possível. Tem uma cena específica envolvendo uma tentativa de parecer profissional, que rapidamente vira um dos momentos mais constrangedores do filme inteiro. E o pior é que dava para sentir os personagens entrando em colapso mental aos poucos, enquanto tentavam fingir que ainda estava tudo sob controle. Cara, eu adoro isso. Porque na vida real, muita gente faz exatamente igual. A pessoa claramente está desesperada por dentro, mas continua fingindo segurança, esperando que ninguém perceba o caos mental acontecendo. Só que em Os Super Tontos, tudo isso é levado ao extremo, e funciona muito bem. Agora, uma coisa que me surpreendeu bastante foi como o filme consegue equilibrar personagens muito diferentes, sem deixar ninguém totalmente apagado. Porque normalmente, em comédia de grupo, sempre existe aquele personagem que rouba toda a atenção, enquanto os outros viram figurante. Aqui não. Cada personagem tem um tipo específico de energia. Tem o cara impulsivo, que claramente age antes de pensar. Tem o personagem que tenta racionalizar tudo, mas piora ainda mais a situação porque pensa demais. Tem aquele que parece relaxado, mas entra em pânico primeiro quando as coisas começam a dar errado. E tem o clássico personagem que ninguém leva muito a sério, até ele soltar uma das melhores cenas do filme. Inclusive, eu preciso falar disso. Vários momentos engraçados acontecem justamente quando o filme quebra a expectativa. Você acha que a piada vai seguir um caminho, e de repente, ela vira outra coisa completamente diferente. E isso ajuda muito o humor a não ficar previsível. Porque, sinceramente, hoje em dia muita comédia parece reciclada. Você consegue prever exatamente onde a cena vai terminar antes mesmo da piada acontecer. Aqui, várias vezes eu realmente fui pego desprevenido. Teve uma sequência no meio do filme que eu jurava que ia terminar num clichê clássico de personagem aprende lição importante. Só que o filme simplesmente transforma tudo num desastre ainda maior.
E eu comecei a rir justamente porque parecia que o roteiro estava se recusando a seguir o caminho mais óbvio. Aliás, falando em roteiro, eu acho interessante como os super tontos entende perfeitamente o conceito de escalada de caos. Porque tudo no filme começa relativamente pequeno, só que cada erro cria outro problema, e cada tentativa de solução piora ainda mais a situação. É literalmente uma corrente de decisões ruins. E sabe o que é melhor? Você consegue entender por que os personagens fazem aquilo, mesmo sendo burrice. Porque o filme constrói as situações de um jeito onde, naquele momento específico, aquela decisão realmente parece a melhor opção possível na cabeça deles. Só que obviamente não é. E aí vem o desastre. Inclusive, teve um momento que me lembrou muito aquelas situações sociais horríveis, onde você fala algo errado sem querer, percebe imediatamente, mas ao invés de parar, você continua falando tentando consertar, e só piora tudo. O filme captura essa sensação perfeitamente. Aquela vergonha instantânea, o cérebro travando, o desespero crescendo. Cara, várias cenas funcionam justamente porque são emocionalmente reconhecíveis, mesmo dentro do absurdo. Agora preciso comentar sobre a direção de novo, porque, sinceramente, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu acho que a direção foi uma das grandes responsáveis pelo humor funcionar tão bem. Porque a câmera participa da piada. Tem momentos onde o enquadramento já deixa a cena engraçada, antes mesmo dos personagens falarem qualquer coisa. Zoom exagerado, silêncio desconfortável, cortes rápidos durante discussões absurdas. Tudo parece calculado para aumentar o caos emocional. E eu gostei muito disso. Inclusive, em alguns momentos, o filme quase parece um vídeo de internet super produzido. Mas eu digo isso como elogio, porque ele entende o ritmo moderno de humor sem parecer artificial. Outra coisa que me pegou muito foi como os personagens parecem constantemente cansados emocionalmente. E isso deixa tudo mais engraçado ainda. Chega uma hora do filme em que ninguém mais tem energia para fingir normalidade. Todo mundo já está quebrado mentalmente. E mesmo assim, continuam tentando resolver os problemas. Mal. Muito mal. Tem uma cena onde os personagens estão discutindo um plano importante, mas claramente todos estão tão destruídos emocionalmente que ninguém consegue focar direito na conversa. E honestamente, parecia reunião depois de semana estressante no trabalho. Aquela energia de ninguém sabe mais o que está acontecendo, mas seguimos aqui. Cinema realista. Agora, uma coisa que eu acho que divide bastante o público é o nível de exagero do filme. Porque os super tontos não têm medo de parecer bobo. Tipo, realmente bobo. Tem humor físico exagerado. Tem reação absurda. Tem situação completamente improvável. E eu sei que algumas pessoas odeiam esse tipo de comédia. Mas comigo funcionou porque o filme nunca tenta fingir que é algo diferente. Ele abraça o ridículo completamente. E isso dá personalidade. Porque pior coisa pra mim é filme que quer ser maluco, mas ao mesmo tempo quer parecer sofisticado e inteligente o tempo inteiro. Aqui não. Aqui o filme basicamente olha pra você e fala: sim, isso é idiota. Agora ri. E honestamente, eu ri. Várias vezes. Inclusive teve uma cena envolvendo uma tentativa de esconder informação importante, que virou um dos momentos mais caóticos do filme inteiro. E o mais engraçado é que tudo poderia ter sido evitado com literalmente uma frase sincera. Mas os personagens preferem inventar soluções absurdas. E quanto mais eles mentem, pior fica. É quase um efeito dominó de vergonha. E o filme entende exatamente quando prolongar o desconforto para deixar a cena mais engraçada. Porque às vezes o humor está justamente no fato da situação durar mais do que deveria. Você fica pensando, ok, agora alguém vai interromper isso, mas ninguém interrompe, e o constrangimento continua crescendo. Cara, eu adoro quando comédia tem coragem de deixar a plateia sofrer um pouquinho antes da explosão de risada. Outra coisa que me surpreendeu foi o trabalho de som do filme. Sério, parece detalhe pequeno, mas faz muita diferença. Tem silêncio usado da maneira certa, tem música entrando no momento exato. Tem efeito sonoro exagerado transformando cenas simples em algo muito mais engraçado. E isso ajuda demais no ritmo. Principalmente porque o filme alterna momentos hiperacelerados com pausas desconfortáveis muito bem. E falando em ritmo,
Uma coisa que eu achei interessante foi como o filme sabe quando desacelerar emocionalmente sem perder identidade. Porque no meio da bagunça toda, existem pequenas cenas onde os personagens mostram vulnerabilidade de verdade. Não de maneira super dramática, mas humana. E isso faz diferença, porque impede os personagens de virarem só caricaturas ambulantes. Você entende que por trás da idiotice existe insegurança, medo e tentativa desesperada de parecer competente, o que sinceramente descreve metade da humanidade atualmente. Agora, claro, o filme também exagera bastante em alguns momentos. Tem piada que vai longe demais, tem cena que claramente existe só pelo absurdo visual. Mas quer saber? Prefiro isso do que filme sem personalidade nenhuma. Pelo menos os Super Tontos tenta criar momentos memoráveis, e consegue vários. Inclusive, algumas cenas ficaram na minha cabeça dias depois, justamente pelo nível de caos emocional envolvido. E isso é raro em comédia. Normalmente você assiste, ri na hora e esquece depois. Aqui não. Tem situações tão específicas e tão desconfortavelmente engraçadas que continuam voltando na memória aleatoriamente. E, sinceramente, acho que isso é sinal de que o filme acertou alguma coisa, mesmo sendo completamente maluco. Ou talvez justamente por ser completamente maluco. Tem uma coisa em Os Super Tontos que eu fui percebendo aos poucos enquanto assistia, e sinceramente, acho que foi isso que me fez gostar mais do filme do que eu esperava. O filme entende perfeitamente o conceito de pessoas normais tentando parecer especiais. E, mano, isso é muito atual, porque olha ao redor hoje em dia. Todo mundo tenta parecer mais inteligente, mais preparado, mais confiante do que realmente é, principalmente na internet. Parece que ninguém pode simplesmente admitir, eu não faço ideia do que estou fazendo. E os personagens desse filme são exatamente isso, só que sem filtro. Eles vivem tentando parecer competentes, enquanto claramente estão a 2 segundos de surtar. E cara, isso gera algumas das cenas mais engraçadas do filme inteiro. Principalmente porque os personagens criam problemas gigantes simplesmente por orgulho. Tem situações que poderiam acabar em literalmente 30 segundos, se alguém respirasse fundo e falasse a verdade. Mas não. Eles preferem continuar aumentando a mentira até a situação virar um apocalipse emocional completo. Inclusive, teve uma parte do filme onde eu comecei a rir antes mesmo da piada acontecer, porque o personagem começou a tomar uma decisão tão obviamente horrível, mas com tanta confiança, que eu já sabia que ia dar errado de uma maneira absurda. E deu. Muito pior do que eu imaginava. E sabe o que é mais engraçado? O filme consegue fazer você entender a lógica completamente idiota dos personagens. Tipo, você olha e pensa, isso é uma péssima ideia. Mas ao mesmo tempo entende exatamente por que eles acham que vai funcionar. Isso é roteiro bom de comédia. Porque existe uma linha muito fina entre personagem engraçado e personagem só burro por conveniência de roteiro. Aqui os personagens erram porque são emocionalmente desorganizados, porque entram em pânico, porque têm ego, porque querem impressionar os outros, ou seja, porque são humanos. E, sinceramente, acho que é isso que deixa o filme tão divertido. Agora preciso falar da química entre o grupo, porque isso aqui podia muito facilmente ter dado errado. Filme com muitos personagens geralmente sofre daquele problema onde todo mundo parece artificialmente engraçado o tempo inteiro. Aqui não. Cada personagem tem um jeito diferente de lidar com desastre, e isso deixa as interações muito naturais. Tem personagem que começa a gritar, tem outro que simplesmente entra em negação, tem o que tenta resolver tudo na base da impulsividade, e tem aquele clássico que piora tudo tentando manter a calma. Aliás, eu adoro como ninguém nesse filme realmente sabe liderar nada. Toda vez que alguém assume controle da situação, imediatamente as coisas começam a desmoronar. E isso gera uma energia muito caótica nas cenas, porque parece que o grupo inteiro está constantemente funcionando na base do improviso emocional. Inclusive, teve um momento específico, onde os personagens precisavam agir rápido, mas acabaram gastando vários minutos discutindo detalhes completamente inúteis enquanto a situação piorava ao redor deles. Cara, isso é muito real. Todo grupo de amigos tem isso. Ou pior, toda reunião de trabalho tem isso. A situação pegando fogo e alguém preocupado com detalhe irrelevante.
Cinema de identificação absoluta. Agora, uma coisa que eu gostei bastante foi como o filme não tenta transformar ninguém em herói perfeito no final. Os personagens continuam falhos o tempo inteiro. Eles aprendem algumas coisas? Sim, mas continuam sendo desastrosos. E honestamente, ainda bem, porque seria muito estranho um filme inteiro construindo personagens completamente incompetentes, para no final virar aquela história clássica de superação, onde todo mundo magicamente vira especialista em resolver problemas. Aqui não. Eles continuam improvisando, continuam errando, continuam tomando decisões emocionalmente questionáveis. Só que agora você gosta deles mesmo assim, e isso faz diferença. Inclusive, eu percebi que quanto mais o filme avançava, menos eu ria das falhas dos personagens, e mais eu ria com eles, porque você começa a entender aquele grupo, mesmo quando fazem coisas absurdas, talvez principalmente quando fazem coisas absurdas. Agora preciso comentar sobre o visual de novo, porque, sinceramente, esse filme tem uma identidade estética muito específica. E eu sei que algumas pessoas vão achar exagerado, mas comigo funcionou demais. As cores são fortes, os enquadramentos são estranhos, a câmera às vezes parece entrar em pânico junto com os personagens, e a edição tem aquela energia hiperativa que combina perfeitamente com o caos da história. Inclusive teve momentos onde eu senti quase uma vibe de quadrinho live action, misturado com vídeo de internet moderno, só que sem parecer cringe. O que sinceramente já é uma vitória enorme hoje em dia, porque muita produção tenta parecer jovem e acaba ficando artificial. Os super tontos não tenta parecer cool o tempo inteiro, ele só abraça a própria maluquice, e isso dá autenticidade. Outra coisa que me surpreendeu foi o timing emocional do filme, porque no meio de tanta confusão existem pequenas cenas de vulnerabilidade genuína, e eu não estava esperando isso. Tem um momento onde um dos personagens basicamente admite que está completamente perdido na vida. E a cena funciona justamente porque o filme não transforma aquilo num discurso super gramático. É algo rápido, meio desconfortável, quase engraçado, mas sincero. E isso combina muito mais com o tom do filme, porque na vida real as pessoas raramente fazem monólogos emocionais perfeitos. Normalmente, elas falam coisas importantes no meio de momentos estranhos. E os super tontos entende isso. Inclusive, acho que uma das maiores qualidades do roteiro é justamente deixar os personagens parecerem emocionalmente bagunçados o tempo inteiro. Ninguém ali parece ter respostas prontas para a vida. Todo mundo tá improvisando. Todo mundo tá cansado. Todo mundo tá fingindo um pouco. E talvez seja por isso que o filme conecta tão bem. Agora, claro, preciso ser sincero também. O humor do filme definitivamente não vai funcionar para todo mundo. Tem piada exagerada, tem vergonha alheia pesada, tem momentos completamente absurdos. E algumas pessoas vão achar cansativo. Mas comigo aconteceu uma coisa engraçada. Quanto mais o filme abraçava o ridículo, mais eu comprava a ideia. Porque existe compromisso total com a proposta. Nada parece feito pela metade. Se o filme decide criar uma situação constrangedora, ele vai até o fim daquela vergonha, sem medo. E cara, teve uma sequência no meio do filme que quase me matou de rir justamente por causa disso. Porque a situação já estava horrível, e o roteiro continuava piorando tudo em níveis inacreditáveis. Aquele tipo de cena onde você começa a rir de nervoso. Tipo, não é possível que eles ainda vão piorar isso. E pioram. Muito. Outra coisa que eu achei muito boa foi a trilha sonora. Sério, parece detalhe pequeno, mas a escolha das músicas aqui ajuda muito na personalidade do filme. Tem cenas simples que vira algo épico só porque entra uma música completamente exagerada no fundo. E o contraste entre drama e idiotice gera algumas das melhores piadas, principalmente quando os personagens tratam situações completamente sem importância, como se fossem missões de vida ou morte. Inclusive, eu percebi isso assistindo no cinema. Várias pessoas começavam a rir antes mesmo da cena terminar, porque a construção do absurdo já estava funcionando perfeitamente. E fazia tempo que eu não sentia isso numa comédia. Hoje em dia, muita piada parece previsível demais. Aqui, várias cenas têm coragem de ficar estranhas, e eu gosto disso. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi como o filme trabalha a amizade entre os personagens
sem transformar tudo num drama emocional gigantesco. Existe carinho entre eles, mas também existe irritação constante, e isso é muito real, porque a amizade de verdade não é aquele negócio perfeito onde todo mundo se entende o tempo inteiro. Às vezes as pessoas se gostam e se estressam ao mesmo tempo. E os Super Tontos mostra isso muito bem. Os personagens brigam, se julgam, mentem uns pros outros, mas continuam juntos mesmo assim, porque no fundo, aquele grupo meio que funciona justamente por causa da bagunça coletiva. E sinceramente, acho que muita gente vai reconhecer amizades reais nessa dinâmica, mesmo no meio do exagero. Agora falando sobre o final do filme sem spoiler pesado. Mano, que caos. Sério, o terceiro ato vira uma explosão completa de energia descontrolada. Parece que o filme pega tudo que construiu antes e joga no modo máximo. Tem revelação, tem perseguição, tem desespero emocional, tem personagem surtando, tem plano dando errado em velocidade absurda. E honestamente, eu tava me divertindo muito, porque a essa altura, o filme já tinha me convencido completamente a aceitar qualquer nível de loucura que aparecesse. E talvez essa seja a maior qualidade de Os Super Tontos. Ele cria um universo onde o absurdo faz sentido emocionalmente. Você entra naquela lógica maluca, aceita aqueles personagens desastrosos, e quando percebe, já tá torcendo para eles sobreviverem às próprias decisões horríveis. O que sinceramente não devia funcionar tão bem quanto funciona, mas funciona. Agora tem uma coisa que eu preciso admitir para vocês. Quanto mais o filme avançava, mais eu percebia que os Super Tontos é aquele tipo raro de comédia que entende uma coisa muito importante. O público não precisa admirar os personagens o tempo inteiro para gostar deles. E cara, isso faz muita diferença. Porque hoje em dia parece que vários filmes têm medo de deixar os protagonistas realmente ridículos. Sempre precisam parecer inteligentes, estilosos, moralmente corretos ou emocionalmente evoluídos no final. Aqui não. Os personagens desse filme fazem escolhas terríveis constantemente. Mentem por motivo idiota, escondem informação importante, tomam decisão emocional no impulso. E às vezes parecem crianças tentando resolver problema de adulto. Só que o filme nunca tenta fingir que isso é algo genial. Ele sabe que eles são desastrosos, e justamente por isso eles ficam carismáticos. Inclusive teve um momento onde eu literalmente falei sozinho assistindo. Mano, vocês poderiam só conversar igual pessoas normais por 5 minutos. Mas obviamente isso nunca acontece, porque sempre alguém interrompe, ou entra em pânico, ou inventa outra mentira no meio da conversa. É quase impressionante o talento desse grupo para piorar situações simples. E eu acho que parte da graça vem justamente daí. Você começa o filme esperando uma história tradicional de comédia, mas depois percebe que o verdadeiro entretenimento é assistir o colapso gradual desse grupo tentando manter uma aparência de controle. E quanto mais eles tentam parecer organizados, mais ridículo fica. Agora preciso falar sobre um detalhe que talvez muita gente nem perceba conscientemente, mas que ajuda muito o filme: a naturalidade do fracasso. Isso pode parecer estranho, mas deixa eu explicar. Nos melhores momentos de Os Super Tontos, os personagens falham de maneira extremamente humana. Não parece roteiro forçando piada. Parece gente emocionalmente despreparada lidando mal com pressão. E isso deixa tudo mais engraçado, porque fica identificável. Tipo, quem nunca tomou uma decisão horrível simplesmente porque estava nervoso? Quem nunca mentiu uma coisa pequena e depois percebeu que precisava continuar sustentando aquela mentira para não passar vergonha? O filme exagera isso até o nível máximo, mas a base emocional é real. Inclusive teve uma cena envolvendo um mal-entendido gigantesco que começou de maneira tão simples, tão evitável, que eu comecei a rir justamente pela frustração, porque dava para resolver tudo em 10 segundos. Mas não. Os personagens preferem criar um plano completamente absurdo, ao invés de admitir a verdade. E aí, o caos explode. Aliás, preciso elogiar muito a forma como o filme constrói escalada de desastre. Porque cada problema novo nasce diretamente do anterior. Nada parece jogado aleatoriamente. É quase uma reação em cadeia de burrice emocional. E cara, isso é muito divertido de assistir.
Principalmente porque o filme sabe exatamente quando deixar a situação respirar antes de piorar tudo de novo. Tem momentos em que você pensa, ok, agora eles finalmente aprenderam. E imediatamente, alguém faz alguma coisa inacreditavelmente idiota e volta tudo pro caos. Agora, uma coisa que me pegou desprevenido foi o quanto eu comecei a gostar da dinâmica entre os personagens. Porque no começo, eles parecem só um grupo de pessoas incompatíveis se metendo em problema. Mas aos poucos, você entende como cada personalidade alimenta o desastre coletivo. Tem o impulsivo, tem o paranoico, tem o que tenta bancar o inteligente, tem o que claramente não deveria tomar decisões importantes nunca. E juntos, eles formam basicamente uma bomba emocional ambulante. Só que estranhamente funciona. Inclusive, eu estava pensando nisso depois. Muita amizade real funciona exatamente assim. Um grupo de pessoas completamente diferentes, que isoladamente talvez nem sobrevivessem direito às próprias escolhas. Mas juntos, conseguem criar algum tipo de equilíbrio caótico. O filme captura muito bem essa sensação, até nas discussões, principalmente nas discussões, porque ninguém briga de maneira cinematográfica e elegante aqui. As brigas são confusas, emocionais, cheias de interrupção e às vezes completamente sem lógica. Igual vida real. Tem uma cena onde dois personagens começam discutindo uma coisa séria e terminam brigando por um detalhe completamente inútil no meio da tensão. E eu comecei a rir, porque parecia discussão real de casal cansado mentalmente. Aquela energia de gente que já nem lembra mais qual era o problema original. Cinema de identificação total de novo. Agora falando da parte visual. Cara, quanto mais o filme avançava, mais eu percebia que a direção realmente entendeu o tom da história. Porque a câmera parece participar emocionalmente do caos. Tem zoom exagerado na hora certa. Tem silêncio constrangedor que dura exatamente o suficiente para ficar engraçado. Tem corte seco interrompendo momentos dramáticos de propósito. Tudo parece pensado para aumentar desconforto e humor ao mesmo tempo. E isso é muito difícil de equilibrar, porque vergonha alheia pode facilmente virar algo só irritante se o timing não funcionar. Mas aqui, várias cenas conseguem aquele ponto perfeito onde você ri e sofre junto ao mesmo tempo. Inclusive, teve um momento que eu literalmente escondi o rosto com a mão de tanta vergonha que eu estava sentindo pelos personagens. Só que ao mesmo tempo, eu estava rindo igual idiota. E acho que esse é um dos maiores elogios que posso fazer para uma comédia dessas. Ela se compromete completamente com o constrangimento, sem medo. Outra coisa que me surpreendeu foi como o filme entende o cansaço emocional moderno. Isso pode soar profundo demais para uma comédia chamada Os Super Tontos, mas sério, os personagens parecem constantemente sobrecarregados. Todo mundo tá cansado. Todo mundo tá fingindo estabilidade emocional. Todo mundo tá tentando parecer mais preparado do que realmente é. E isso cria uma identificação muito forte. Porque, convenhamos, metade da vida adulta atualmente parece exatamente isso. Pessoas improvisando soluções enquanto fingem que sabem o que estão fazendo. Inclusive, tem uma cena maravilhosa, onde os personagens precisam tomar uma decisão importante rapidamente, mas estão tão mentalmente destruídos que ninguém consegue pensar direito. E a conversa vira um caos absoluto. Cara, aquilo parecia reunião de trabalho depois de prazo estourado. Muito real. Agora preciso comentar sobre o humor físico, porque, sinceramente, fazia tempo que eu não via uma comédia moderna usando tão bem expressão corporal e timing visual. Hoje em dia, muita produção depende só de sarcasmo e referência rápida. Aqui não. Aqui os atores usam corpo, olhar, silêncio, desespero físico mesmo. Tem personagem correndo errado, tentando parecer natural enquanto claramente está surtando, fingindo calma com a cara completamente destruída emocionalmente. E isso deixa tudo muito mais engraçado. Inclusive, o protagonista manda algumas expressões faciais absurdas durante o filme. Tem momentos em que você percebe exatamente o segundo em que o cérebro dele desiste de funcionar. E cara, isso me quebrava toda vez. Agora, claro, o filme também exagera bastante em alguns momentos. Tem cena que claramente vai longe demais de propósito. E eu sei que algumas pessoas vão achar isso cansativo.
Mas, sinceramente, prefiro um filme que exagera tentando criar personalidade, do que aquelas comédias completamente sem alma, que você esquece 5 minutos depois. Porque Os Super Tontos pode ser bagunçado, mas definitivamente não é esquecível. Tem cenas muito específicas que ficam na cabeça justamente pelo nível de caos emocional envolvido. E isso é raro, principalmente em comédia. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei foi como o filme nunca tenta parecer mais inteligente do que realmente é. Ele entende a própria proposta perfeitamente. Não existe aquela necessidade desesperada de colocar discurso filosófico no final para validar o humor. O filme quer divertir, quer criar situações absurdas, quer fazer você rir da incapacidade humana de lidar com problemas simples. E, honestamente, consegue bastante. Agora, uma coisa que eu achei muito boa foi a trilha sonora durante as cenas mais caóticas, porque o filme usa música quase como ferramenta de ironia. Tem momento completamente ridículo, sendo tratado com trilha épica de filme de ação. E isso aumenta o humor absurdamente, principalmente porque os personagens claramente não têm competência suficiente para a situação que estão vivendo. Mas o filme trata tudo como se fosse a missão mais importante do planeta, e eu adoro esse tipo de contraste. Inclusive, teve uma sequência perto do final que parecia literalmente um filme de assalto super sério, só que protagonizado pelas pessoas menos qualificadas emocionalmente possíveis. E cara, eu tava completamente entregue nessa altura, porque quando você aceita a lógica maluca do filme, a experiência fica muito divertida. Agora, sinceramente, acho que a melhor maneira de definir Os Super Tontos é a seguinte: parece aquele grupo de amigos que sempre transforma rolê simples num evento traumático por pura incompetência coletiva. Todo mundo conhece um grupo assim. Talvez o seu seja assim. Talvez você seja o problema do grupo. E talvez seja justamente por isso que o filme funciona tão bem. Porque no meio da loucura toda, existe um lado extremamente humano ali. Uma coisa que eu fui percebendo cada vez mais enquanto assistia Os Super Tontos é que o filme tem uma qualidade muito rara hoje em dia. Ele não parece calculado demais. E eu sei que isso soa estranho porque, obviamente, existe roteiro, direção, edição e tudo mais. Mas vocês entendem aquela sensação quando um filme parece ter sido montado por algoritmo? Tipo, agora entra piada, agora entra cena emocional, agora colocamos referência para viralizar. Aqui não. Aqui parece que o filme simplesmente existe no próprio ritmo caótico, sem ficar o tempo inteiro tentando agradar alguém específico. E talvez seja justamente isso que dá personalidade para ele. Inclusive, teve momentos onde claramente o filme poderia cortar a cena mais cedo, mas ele continua deixando o desconforto crescer. E cara, isso faz muita diferença no humor, porque várias piadas funcionam justamente pelo excesso. A situação já passou do ponto. Os personagens já deveriam ter parado. Mas ninguém para, e o constrangimento vai aumentando igual uma bola de neve emocional. Tem uma cena no meio do filme, sem spoiler pesado, envolvendo uma tentativa extremamente desesperada de parecer normal, numa situação completamente anormal. E eu juro pra vocês, fazia tempo que eu não ria daquele jeito. Porque você percebe claramente o cérebro dos personagens entrando em colapso, enquanto tentam manter a compostura. E isso é muito humano. Aliás, acho que uma das maiores forças do filme é justamente entender como pessoas reais reagem mal sob pressão. Em muitos filmes, os personagens ficam mais inteligentes durante o caos. Aqui acontece o contrário. Quanto mais pressão existe, mais burros eles ficam. E, sinceramente, isso parece muito mais realista, porque na vida real, quando alguém está nervoso, cansado e desesperado, normalmente não toma decisões brilhantes. A pessoa fala besteira, esquece informação importante, age no impulso. Os Super Tontos pega isso e transforma em espetáculo de desastre coletivo. Inclusive, teve um momento que me lembrou muito aqueles áudios de grupo, onde ninguém entende nada, mas todo mundo continua discutindo mesmo assim. A energia do filme às vezes parece exatamente isso. Várias pessoas emocionalmente despreparadas, tentando resolver problemas grandes demais para elas. E cara, eu adoro isso. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi o quanto os personagens conseguem parecer amigos de verdade. Porque a amizade real
Não é aquele negócio cinematográfico perfeito onde todo mundo se entende o tempo inteiro. Amizade real tem irritação acumulada, tem piada interna idiota, tem discussão por coisa inútil. Tem aquele momento onde alguém claramente está errado, mas ninguém tem energia emocional suficiente para começar outra briga. O filme captura muito bem esse tipo de dinâmica. Inclusive, algumas das melhores cenas nem envolvem grandes acontecimentos. Às vezes, são só os personagens conversando besteira, enquanto tentam lidar com o caos ao redor. E isso ajuda demais na naturalidade, porque parece conversa de gente real, mesmo no meio do absurdo. Agora preciso falar do ritmo do filme, porque, sinceramente, eu achei impressionante como ele consegue alternar momentos hiperacelerados com pausas desconfortáveis sem perder energia. Tem cenas completamente caóticas, com todo mundo gritando, correndo e improvisando. E logo depois, o filme joga um silêncio estranho, onde os personagens só ficam encarando o tamanho da própria tragédia. E cara, esses silêncios são muito engraçados, porque às vezes o humor tá justamente na ausência de reação, naquele momento onde ninguém sabe mais o que dizer. Tem uma cena maravilhosa, em que os personagens percebem simultaneamente o tamanho do problema que criaram. E ninguém fala nada por alguns segundos. Só expressão de derrota emocional. Eu tava destruído nessa parte, porque o filme entende perfeitamente o poder do constrangimento silencioso. Hoje em dia, muita comédia tem medo de pausa. Parece que precisa preencher cada segundo com diálogo ou piada. Aqui não. Os super tontos deixam a vergonha respirar, e isso faz as cenas ficarem muito mais memoráveis. Agora, uma coisa que eu preciso elogiar muito é a coragem do filme de deixar os personagens parecerem incompetentes o tempo inteiro. Sério, não existe glamour aqui. Não existe aquele protagonista loser que no fundo é um gênio incompreendido. Não. Às vezes os personagens simplesmente fazem escolhas ruins porque são emocionalmente confusos. E isso deixa tudo mais engraçado, porque ninguém vira super-herói do nada. Inclusive, eu tava pensando nisso depois. Boa parte do humor do filme nasce justamente da tentativa desesperada dos personagens de parecerem mais capazes do que realmente são. E, mano, isso é muito atual. Hoje todo mundo vive performando competência. Nas redes sociais parece que ninguém pode admitir insegurança, dúvida ou fracasso. Os personagens de Os Super Tontos fazem exatamente isso, só que em níveis completamente descontrolados. Eles fingem confiança, fingem que têm plano, fingem que sabem o que estão fazendo, enquanto claramente tudo tá pegando fogo. E talvez seja por isso que o filme conecta tanto, porque no fundo muita gente vive assim emocionalmente, só sem perseguição caótica e desastre cinematográfico no meio. Espero. Agora preciso comentar sobre a direção visual novamente, porque tem momentos em que o filme quase entra num território de humor físico exagerado, estilo desenho animado, e surpreendentemente funciona. Tem reação absurda, tem enquadramento estranho, tem câmera aproximando dramaticamente situações completamente idiotas. E isso aumenta muito a identidade do filme, porque ele nunca tenta parecer realista demais, ele quer ser divertido. E acho que mais filmes de comédia precisavam lembrar disso. Hoje parece que várias produções têm vergonha de exagerar. Tudo precisa ser cool, contido e estiloso. Os Super Tontos não tá nem aí pra isso. Ele abraça o ridículo com orgulho. Inclusive teve uma sequência inteira envolvendo um plano absurdamente mal organizado, que parecia quase uma paródia de filme de assalto, só que protagonizada pelas pessoas menos preparadas psicologicamente possíveis. E cara, aquilo foi maravilhoso, principalmente porque cada personagem reage ao desastre de maneira diferente. Tem um surtando, tem outro entrando em negação, tem um tentando manter falsa liderança enquanto claramente perdeu o controle. E o resultado final é puro caos emocional. Outra coisa que eu gostei muito foi como o filme trabalha a consequência, porque nada simplesmente acontece e desaparece. Os problemas vão acumulando, as mentiras voltam, os erros retornam, as decisões impulsivas cobram preço depois. Então, apesar da energia maluca, existe lógica interna. É uma lógica de desastre, mas ainda é lógica, e isso faz o roteiro parecer mais inteligente do que parece à primeira vista.
Inclusive, eu acho engraçado como várias situações do filme poderiam ser evitadas com comunicação básica. Mas justamente por serem pessoas emocionalmente bagunçadas, ninguém consegue simplesmente sentar e conversar direito. Todo mundo interrompe, todo mundo esconde coisa, todo mundo presume demais. E aí o caos cresce. Sinceramente, bem realista. Agora, uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem tanto é que o filme realmente não tem medo de exagerar vergonha alheia. Tipo, muito. Tem cenas longas de constrangimento puro, daquelas que fazem você querer olhar pro teto enquanto assiste. Mas comigo funcionou porque o filme nunca parece cruel com os personagens. Ele ri da situação, não da existência deles. E isso muda bastante a sensação. Você não sente que o filme odeia aqueles personagens. Na verdade, parece até gostar deles, justamente por serem tão falhos. E eu acho isso importante, porque senão a comédia vira só humilhação vazia. Aqui existe carinho no meio do caos. Inclusive, perto do final, eu percebi que estava genuinamente torcendo por aquele grupo de incompetentes emocionais, mesmo sabendo que provavelmente tomariam outra decisão horrível em seguida. E tomaram. Claro que tomaram. Mas a essa altura eu já estava completamente investido na bagunça coletiva deles. Agora, sinceramente, acho que os super tontos funciona tão bem porque entende uma verdade muito simples. Pessoas são ridículas às vezes. Todo mundo já passou vergonha tentando parecer inteligente. Todo mundo já piorou uma situação sem querer. Todo mundo já fingiu controle emocional enquanto surtava internamente. O filme pega essas pequenas tragédias humanas e transforma tudo numa comédia gigantesca. E cara, quando isso funciona, funciona muito. Agora deixa eu falar de uma coisa que provavelmente foi o que mais me fez continuar completamente preso nesse filme: a imprevisibilidade. Porque, sinceramente, hoje em dia tá muito difícil assistir comédia sem prever exatamente o que vai acontecer 5 minutos antes. Você vê a cena começando e já sabe onde vai terminar. Quem vai cair, quem vai mentir, quem vai fazer a piada sarcástica. Tudo parece reciclado. Mas os super tontos têm uma energia tão caótica que várias vezes eu realmente não fazia ideia de qual desastre vinha a seguir. E isso deixou a experiência muito mais divertida. Inclusive, teve uma sequência onde eu jurava que o roteiro finalmente ia dar uma vitória para os personagens. Sabe aquele momento clássico onde tudo parece começar a dar certo? Pois é, durou aproximadamente 10 segundos. Porque imediatamente alguém toma uma decisão tão emocionalmente burra, mas tão burra, que a situação inteira implode de novo. E cara, eu comecei a rir justamente porque parecia que o filme estava se recusando a deixar qualquer estabilidade existir por muito tempo. É quase como assistir um grupo de pessoas amaldiçoadas pela própria incompetência. Só que de um jeito extremamente engraçado. Aliás, preciso falar uma coisa. Esse filme entende muito bem o conceito de energia de grupo, porque sozinho nenhum daqueles personagens provavelmente sustentaria o filme inteiro. O que faz funcionar é justamente a dinâmica coletiva. Eles se influenciam negativamente o tempo todo. Um toma decisão ruim, outro piora. O terceiro tenta consertar e cria problema novo. É tipo um efeito dominó emocional. E, sinceramente, quem nunca participou de um grupo onde todo mundo junto toma decisões muito piores do que tomaria sozinho? Isso é real demais. Inclusive, teve uma cena onde um dos personagens claramente tinha a chance de impedir um desastre, mas ao invés disso, escolhe apoiar a pior ideia possível, só porque naquele momento parecia emocionalmente mais confortável. Cara, isso acontece muito na vida real. Às vezes as pessoas sabem que algo vai dar errado, mas entram na loucura coletiva porque já passaram do ponto de racionalidade. O filme captura exatamente essa sensação. E eu acho incrível como ele consegue fazer isso sem perder o tom leve. Porque, no fundo, os super tontos nunca viram um drama pesado sobre fracasso humano. Ele continua sendo uma comédia completamente maluca, só que uma comédia observadora. Agora preciso comentar sobre um detalhe que eu gostei muito. O filme não força a lição de moral o tempo inteiro. Sério. Hoje parece obrigatório toda comédia terminar com aquele discurso gigante sobre amizade, amadurecimento ou o verdadeiro poder estava dentro de você. Aqui não. Os personagens aprendem algumas coisas? Sim.
mas continuam sendo pessoas emocionalmente bagunçadas. E isso deixa tudo mais honesto, porque na vida real ninguém muda completamente depois de um único desastre. As pessoas continuam cometendo erro, continuam inseguras, continuam improvisando. E os super tontos entendem isso perfeitamente. Inclusive, eu adorei como o filme mostra que às vezes a amizade verdadeira é simplesmente continuar junto mesmo sabendo que o outro provavelmente vai fazer besteira de novo amanhã. Isso é muito mais real do que aquelas relações perfeitas de cinema. Agora, uma coisa que me pegou desprevenido foi como o filme usa pequenos detalhes visuais para aumentar o humor. Tipo, expressão no fundo da cena, reação silenciosa, personagem percebendo lentamente o tamanho do problema. Cara, várias vezes eu tava rindo de coisas acontecendo atrás do diálogo principal. E isso mostra um cuidado muito bom na construção das cenas. Principalmente porque o filme é rápido. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então sempre tem algum detalhe visual contribuindo para o caos geral. Inclusive, teve um momento em que um personagem estava tentando desesperadamente manter uma conversa séria, enquanto ao fundo, outro basicamente destruía tudo sem perceber. E eu tava rachando porque parecia exatamente aquelas situações onde você tenta agir naturalmente enquanto sabe que tudo tá saindo do controle atrás de você. Cinema de ansiedade social. Agora falando do humor físico de novo, mano, fazia tempo que eu não via atores tão dispostos a parecer ridículos. E isso é um elogio enorme, porque muita gente hoje quer fazer comédia sem perder coolness. Aqui não existe isso. Os personagens passam vergonha real, correm errado, entram em pânico, ficam completamente sem dignidade em certas cenas. E justamente por isso o humor funciona tão bem. Tem uma sequência envolvendo uma tentativa de improviso, que virou um dos momentos mais desconfortavelmente engraçados do filme inteiro. Porque você consegue literalmente sentir os personagens percebendo em tempo real que a situação tá piorando, mas já é tarde demais para voltar atrás. E mano, isso é ouro pra comédia. Aquela sensação de não tem mais saída. Inclusive, eu acho que boa parte das melhores cenas do filme nasce justamente desse sentimento. Os personagens constantemente passam do ponto onde ainda existia solução racional. Depois disso, só sobra improviso emocional. E, obviamente, improviso emocional quase sempre termina em desastre. Outra coisa que eu gostei muito foi a maneira como o filme trabalha a vergonha alheia sem ficar cruel. Isso é importante, porque existe diferença entre rir com personagens falhos e simplesmente humilhar personagens sem propósito. Aqui o filme claramente gosta daquele grupo de idiotas emocionais, mesmo quando eles fazem coisas inacreditavelmente burras. Você sente certo carinho na forma como a história trata eles, e isso deixa a experiência muito mais divertida, porque você começa a torcer para eles sobreviverem ao próprio caos, mesmo sabendo que provavelmente vão piorar tudo de novo em seguida. Agora preciso falar sobre a montagem, porque, sinceramente, a edição desse filme é quase uma arma de destruição emocional. Os cortes acontecem no timing perfeito para aumentar desconforto. Tem cena que termina abruptamente só para deixar a vergonha no ar. Tem reação silenciosa que dura um segundo a mais do que deveria. Tem montagem acelerada durante momentos de desespero coletivo. Tudo parece pensado para maximizar o caos, e funciona muito bem. Inclusive, em alguns momentos, eu tive sensação de assistir um vídeo de internet super produzido, mas no melhor sentido possível. O filme entende ritmo moderno sem parecer desesperado para agradar jovem, e isso é raro, porque muita produção tenta copiar linguagem da internet e acaba parecendo tio usando meme velho. Os super tontos parece natural dentro da própria loucura. Agora, claro, o filme também exagera bastante em algumas cenas. Tem momentos completamente absurdos que desafiam qualquer lógica. Mas, sinceramente, a essa altura eu já estava totalmente entregue à proposta. Porque o filme cria um universo onde emoção importa mais do que realismo. Se algo é engraçado e combina com o caos emocional dos personagens, ele vai fazer. E eu respeito isso. Inclusive, o terceiro ato continua sendo uma das partes mais divertidas, justamente porque o filme abandona qualquer tentativa de parecer minimamente controlado. Tudo vira uma avalanche de decisões ruins, revelações estranhas e desespero coletivo. E cara,
Eu adoro quando comédia tem coragem de enlouquecer completamente perto do final, porque várias produções ficam seguras demais. Aqui não. Aqui parece que o roteiro toma energético no último ato. Outra coisa que me marcou bastante foi como o filme captura aquela sensação moderna de pessoas constantemente fingindo que sabem o que estão fazendo. Todo personagem ali está performando confiança o tempo inteiro, mesmo claramente destruído emocionalmente. E isso é muito atual. Hoje em dia, parece que todo mundo precisa aparentar controle absoluto da vida nas redes sociais. Enquanto isso, na realidade, metade das pessoas está improvisando decisões no desespero. Os super tontos basicamente transforma essa ideia inteira numa comédia gigante. E, honestamente, funciona melhor do que eu esperava. Muito melhor. Inclusive, quando o filme terminou, eu fiquei pensando justamente nisso. Por trás da bagunça toda, existe uma observação muito real sobre insegurança humana. Só que embalada em caos, vergonha alheia e decisões completamente idiotas. O que, sinceramente, é uma das melhores maneiras possíveis de entregar esse tipo de mensagem sem ficar pretensioso. E talvez seja exatamente por isso que o filme funciona tão bem. Ele nunca tenta parecer mais profundo do que realmente é, mas acaba dizendo várias coisas interessantes no meio da loucura mesmo assim. Agora tem uma coisa que eu achei muito engraçada em Os Super Tontos, e que talvez passe despercebida para algumas pessoas na primeira assistida. O filme inteiro parece movido por ansiedade social. Sério, tudo dá errado porque ninguém consegue simplesmente agir como um ser humano emocionalmente equilibrado por 5 minutos. E cara, isso é muito real. Tem personagem mentindo porque ficou sem graça. Tem outro inventando desculpa absurda porque entrou em pânico. Tem gente escondendo informação importante só para evitar conversa desconfortável. E quanto mais eles tentam escapar do constrangimento, maior o desastre fica. É basicamente a versão cinematográfica daquele momento em que você manda a mensagem errada para a pessoa errada e pensa: ok, talvez eu devesse me mudar de país. O filme trabalha muito bem essa escalada de vergonha. Inclusive, teve uma cena específica que me destruiu completamente, porque era uma situação tão evitável, que eu comecei a rir antes mesmo da tragédia acontecer. Porque você percebe exatamente quando o personagem toma a decisão emocionalmente errada. E o pior? Você entende perfeitamente por que ele faz aquilo, mesmo sendo uma ideia horrível. E acho que isso é o que diferencia Os Super Tontos de várias comédias genéricas. O filme entende comportamento humano. Mesmo exagerando tudo até o limite máximo, as reações continuam emocionalmente reconhecíveis. Ninguém ali parece robô de roteiro. Parecem pessoas cansadas, inseguras e desesperadas, tentando sobreviver socialmente. O que, sinceramente, descreve metade da população hoje em dia. Agora preciso falar sobre um detalhe que eu gostei muito. O filme sabe usar silêncio constrangedor de maneira brilhante. E cara, silêncio em comédia é uma arma perigosíssima, porque se o timing errar, a cena morre completamente. Mas aqui funciona absurdamente bem. Tem momentos onde o personagem fala alguma besteira inacreditável, e o filme simplesmente deixa aquele vazio horrível no ar. Ninguém responde, ninguém salva a situação, só existe desconforto, e isso fica muito engraçado. Inclusive, teve uma cena em que um personagem claramente percebeu que destruiu o clima inteiro da conversa, mas continuou falando tentando consertar, e só piorava tudo mais. Cara, isso foi quase doloroso de tão identificável, porque todo mundo já viveu algum momento assim, talvez não no mesmo nível absurdo do filme, mas aquela sensação de perceber que o cérebro escolheu as palavras erradas tarde demais. E os super tontos transforma esse sentimento em combustível de humor o tempo inteiro. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi como o filme não tem medo de deixar os personagens emocionalmente feios. Isso parece um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. Hoje, muita produção quer personagens relatáveis, de maneira muito limpa. Mesmo quando erram, continuam estilosos, inteligentes ou emocionalmente controlados. Aqui não. Os personagens ficam desesperados de verdade, falam coisa impulsiva, tomam decisão ridícula, entram em mini colapso emocional em público. E, sinceramente, isso deixa tudo mais humano.
Inclusive, teve um momento onde um personagem tenta desesperadamente manter dignidade depois de passar vergonha. E claramente ninguém ao redor tá comprando aquela falsa confiança. E eu tava destruído porque parecia exatamente aquelas situações sociais, onde a pessoa continua fingindo normalidade, enquanto todo mundo sabe que ela tá surtando internamente. Cinema realista demais. Agora preciso comentar sobre a química do elenco mais uma vez, porque honestamente, esse filme não funcionaria nunca sem um grupo de atores tão comprometido com a proposta. Você percebe que eles entendem exatamente o tom. Ninguém tenta parecer mais inteligente que o filme. Ninguém tenta transformar o personagem num gênio secreto. Todo mundo aceita a própria idiotice, e isso faz diferença enorme. Porque quando o ator de comédia tem vergonha de parecer ridículo, o público percebe imediatamente. Aqui não existe essa insegurança. Os personagens passam vergonha sem limite, e justamente por isso ficam carismáticos. Inclusive, uma das coisas que mais me fez rir foi como cada personagem reage diferente ao caos. Tem o que começa a falar demais quando entra em pânico. Tem o que fica agressivamente confiante. Tem aquele que simplesmente desliga emocionalmente. E tem o clássico personagem que claramente está surtando, mas continua fingindo liderança. É maravilhoso. E muito real também, porque em situações de pressão, cada pessoa revela um tipo diferente de desastre emocional. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente no roteiro foi a forma como o filme reaproveita pequenos detalhes. Tem informação jogada casualmente no começo, que volta depois de maneira muito engraçada. E isso ajuda bastante a história a parecer mais construída. Porque apesar da energia caótica, nada parece totalmente aleatório. Existe consequência, existe escalada. Os problemas vão acumulando de forma quase matemática. Uma mentira gera outra. Um improviso cria novo desastre. Uma tentativa de evitar vergonha causa uma humilhação muito maior depois. É quase poético. Uma poesia da incompetência emocional. Inclusive, eu estava pensando nisso depois do filme. Os super tontos basicamente funciona como um efeito dominó de pessoas tomando decisões socialmente desesperadas. E cara, isso é uma premissa muito forte para comédia, porque todo mundo já tomou decisão idiota tentando evitar constrangimento. Agora imagina isso elevado ao nível máximo possível. Pronto, esse filme existe. Outra coisa que eu gostei muito foi como o humor físico conversa com o emocional. As reações corporais dos atores deixam tudo ainda mais engraçado. Tem personagem andando estranho de nervoso. Tem olhar perdido no vazio depois de desastre. Tem tentativa fracassada de parecer relaxado. E isso deixa as cenas muito mais vivas. Porque às vezes a melhor piada nem tá no diálogo, tá na reação silenciosa depois. Inclusive teve uma sequência onde um personagem claramente estava reconsiderando todas as escolhas da própria vida, só pela expressão facial. E eu comecei a rir, porque nem precisava de fala nenhuma. O desespero já estava completamente visível. Agora, claro, o filme também exagera muito em alguns momentos. Tipo, muito mesmo. Tem cena que ultrapassa completamente qualquer lógica realista. Mas, sinceramente, a essa altura isso já vira parte do charme. Porque o filme cria um universo onde emoção caótica importa mais do que realismo absoluto. E funciona porque existe consistência de tom. Desde o começo, os super tontos deixa claro que aquilo ali vai operar numa lógica emocionalmente exagerada. Então, quando as situações ficam absurdas, você já aceitou aquele mundo. Inclusive, o terceiro ato continua sendo uma loucura maravilhosa, justamente porque o filme decide acelerar tudo até o limite máximo. Tem revelação acontecendo ao mesmo tempo que perseguição. Tem personagens surtando emocionalmente enquanto tenta improvisar solução. Tem plano fracassando em tempo real. E o melhor? Todo mundo continua fingindo que sabe o que está fazendo, mesmo claramente sem saber absolutamente nada. Cara, isso é muito engraçado, principalmente porque o filme nunca perde a noção de humanidade dos personagens. Mesmo no auge do absurdo, você entende as emoções deles. Entende medo, vergonha, insegurança. Necessidade. A direção desse filme é completamente maluca às vezes. Tem enquadramento estranho, zoom exagerado, câmera tremendo em momentos aleatórios. E normalmente eu reclamaria disso.
Só que aqui combina tanto com a energia da história que acaba funcionando. Parece que o próprio filme está surtando junto com os personagens. E a trilha sonora ajuda muito nisso. Tem música entrando em momentos tão exagerados que você começa a rir antes mesmo da piada acontecer. O filme usa som de uma forma muito caótica e criativa. Inclusive, teve uma cena específica envolvendo uma perseguição totalmente desnecessária, onde a trilha sonora parecia coisa de filme épico de super-herói, enquanto os personagens estavam basicamente correndo igual desesperados sem plano nenhum. E cara, eu tava destruído nessa hora. Outra coisa que eu gostei bastante foi como o filme não tenta deixar os personagens cool o tempo inteiro. Eles passam vergonha de verdade. Ficam suados, desesperados, fazem silêncio constrangedor, falam besteira quando entram em pânico. Isso deixa tudo mais humano. Porque, convenhamos, na vida real, a maioria das pessoas não reage de forma estilosa sob pressão. A maioria trava, fala coisa errada e piora a situação. O filme entende isso perfeitamente e transforma em comédia. Agora, claro, o filme também exagera em alguns momentos. Tem cenas que claramente vão longe demais de propósito, e eu consigo imaginar algumas pessoas pensando: beleza, já entendi a piada. Mas curiosamente, comigo funcionou, porque parecia que o próprio filme estava testando até onde conseguia empurrar o absurdo sem quebrar completamente. E na maior parte do tempo, consegue. Inclusive, o terceiro ato vira uma loucura tão grande que eu simplesmente aceitei qualquer coisa que acontecia na tela. Sabe quando o filme quebra tanto sua expectativa de normalidade que você entra no modo, ok, pode acontecer literalmente qualquer coisa agora? Foi exatamente essa sensação. E honestamente, fazia tempo que eu não me divertia assim com uma comédia. Não porque seja o filme mais inteligente do mundo, mas porque ele tem energia, tem coragem de ser ridículo, tem personalidade e, principalmente, parece feito por pessoas que realmente queriam divertir o público, ao invés de só seguir fórmula pronta. Então sim, eu me surpreendi bastante com Os Super Tontos, muito mais do que eu esperava, e talvez esse seja o melhor jeito de assistir esse filme, sem expectativa nenhuma. Porque aí, quando o caos começa, você simplesmente embarca junto. E olha, depois comenta aqui embaixo se vocês também gostam desse tipo de comédia completamente surtada, ou se preferem humor mais seco e inteligente. Porque eu sinto que esse filme vai separar muito o público. Mas no meu caso, funcionou demais. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante em Os Super Tontos é como o filme consegue parecer totalmente improvisado, mesmo claramente não sendo. E isso é muito difícil de fazer em comédia, porque quando o humor parece ensaiado demais, você percebe na hora, fica artificial. Parece esquete ruim de internet, onde todo mundo espera a vez de falar a piada. Aqui não. Aqui várias cenas têm aquela energia de conversa real entre amigos completamente sem noção. Gente se interrompendo, alguém falando besteira no meio do caos, outro personagem ignorando uma informação importantíssima porque tá preocupado com algo idiota. E mano, isso deixa tudo muito vivo. Inclusive, teve um diálogo específico que me pegou justamente por causa disso. Os personagens estavam numa situação absurdamente perigosa, tensão lá em cima. E do nada, dois deles começam uma discussão completamente inútil sobre algo que não tinha absolutamente nada a ver com o problema principal. E o mais engraçado, parecia discussão real. Tipo conversa de grupo de amigos quando ninguém sabe lidar com pressão, e o cérebro simplesmente começa a funcionar errado. Eu juro pra vocês, quanto mais eu pensava nisso depois do filme, mais eu percebia que o verdadeiro segredo da comédia aqui não tá só nas piadas, tá no comportamento dos personagens. Porque eles reagem igual pessoas reais reagiriam em situações absurdas. Mal, muito mal. E isso deixa tudo melhor. Aliás, preciso falar do protagonista sem entrar em spoiler pesado,
porque o cara simplesmente carrega várias cenas sozinho, só na expressão facial. Tem momentos em que ele nem precisa falar nada. Você olha para a cara dele e já entende exatamente o nível de desespero mental que ele atingiu. E, mano, eu adoro ator que sabe fazer comédia física. Hoje em dia, parece que muito filme esqueceu que expressão corporal também faz parte do humor. Tudo virou diálogo rápido e referência de internet. Aqui não. Aqui, os personagens tropeçam emocionalmente o tempo inteiro. Tem uma cena envolvendo uma mentira extremamente simples, que poderia ser resolvida em 10 segundos se alguém falasse a verdade. Mas não. Os personagens continuam aumentando a situação de um jeito tão absurdo que chega uma hora em que voltar atrás já não é mais possível. E vocês sabem o que é pior? Você percebe claramente o momento exato em que eles poderiam ter evitado o desastre. Mas aí, o ego entra no caminho. Ou vergonha. Ou burrice mesmo. E isso é muito humano. Inclusive, eu estava assistindo e pensando em quantas vezes a gente complica situações simples só porque não quer admitir erro logo no começo. O filme exagera isso até o nível máximo para criar humor, mas a base da situação é extremamente identificável. E eu acho que é por isso que certas cenas funcionam tão bem, porque por trás da loucura existe verdade emocional, mesmo no meio da idiotice. Agora, uma coisa que me surpreendeu bastante foi o ritmo do filme, porque normalmente esse tipo de comédia fica acelerada o tempo inteiro até cansar. Mas o Super Tontos sabe desacelerar em alguns momentos específicos. E, curiosamente, esses momentos mais lentos acabam deixando as cenas engraçadas ainda mais fortes depois. Tem uma parte do filme onde tudo dá uma pequena acalmada. Os personagens começam a conversar de maneira mais sincera, sem tanto caos acontecendo ao redor. E pela primeira vez, você percebe que eles estão completamente perdidos emocionalmente. E eu gostei disso, porque o filme poderia simplesmente continuar jogando piada atrás de piada sem parar. Mas não. Ele dá espaço para os personagens respirarem um pouco. Claro, não demora muito para tudo voltar a explodir de novo, mas essas pequenas pausas fazem diferença. Inclusive, teve um momento que me pegou desprevenido porque eu estava esperando outra piada, e o filme simplesmente deixa um silêncio desconfortável acontecer. E funciona muito bem. Sabe aquele tipo de silêncio onde ninguém sabe o que dizer depois de uma situação vergonhosa? O filme usa isso muito. E eu adoro quando comédia entende o poder do constrangimento. Porque às vezes o mais engraçado não é a piada em si, é a reação depois dela. E os Super Tontos entende isso perfeitamente. Agora preciso comentar uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem tanto. O filme é extremamente exagerado visualmente em vários momentos. Tipo, muito. Tem cena que parece quase um desenho animado live action. Expressão exagerada, câmera maluca, edição hiperativa, cortes rápidos. E honestamente, eu gostei justamente porque o filme não tenta esconder isso. Ele não quer parecer realista, ele quer ser divertido. E isso muda completamente a experiência, porque quando um filme abraça a própria identidade sem vergonha, você acaba entrando mais fácil na proposta. O problema é quando uma produção tenta ser absurda e séria ao mesmo tempo sem equilíbrio. Aqui não. Aqui desde o começo o filme fala: isso vai ser uma bagunça completa. E ele entrega exatamente isso. Outra coisa que eu achei interessante foi a química entre o elenco. Parece realmente um grupo de pessoas que se conhece há muito tempo. As interações têm naturalidade, até as discussões. Principalmente as discussões, porque ninguém ali briga de maneira cinematográfica e estilosa. As discussões são confusas, acabaram gastando vários minutos discutindo detalhes completamente inúteis enquanto a situação piorava ao redor deles. Cara, isso é muito real. Todo grupo de amigos tem isso. Ou pior, toda reunião de trabalho tem isso. A situação pegando fogo e alguém preocupado com detalhe irrelevante.
Cinema de identificação absoluta. Agora, uma coisa que eu gostei bastante foi como o filme não tenta transformar ninguém em herói perfeito no final. Os personagens continuam falhos o tempo inteiro. Eles aprendem algumas coisas? Sim, mas continuam sendo desastrosos. E honestamente, ainda bem, porque seria muito estranho um filme inteiro construindo personagens completamente incompetentes, para no final virar aquela história clássica de superação, onde todo mundo magicamente vira especialista em resolver problemas. Aqui não. Eles continuam improvisando, continuam errando, continuam tomando decisões emocionalmente questionáveis. Só que agora você gosta deles mesmo assim, e isso faz diferença. Inclusive, eu percebi que quanto mais o filme avançava, menos eu ria das falhas dos personagens, e mais eu ria com eles, porque você começa a entender aquele grupo, mesmo quando fazem coisas absurdas, talvez principalmente quando fazem coisas absurdas. Agora preciso comentar sobre o visual de novo, porque, sinceramente, esse filme tem uma identidade estética muito específica, e eu sei que algumas pessoas vão achar exagerado, mas comigo funcionou demais. As cores são fortes, os enquadramentos são estranhos, a câmera às vezes parece entrar em pânico junto com os personagens, e a edição tem aquela energia hiperativa que combina perfeitamente com o caos da história. Inclusive, teve momentos onde eu senti quase uma vibe de quadrinho live action, misturado com vídeo de internet moderno, só que sem parecer cringe, o que sinceramente já é uma vitória enorme hoje em dia, porque muita produção tenta parecer jovem e acaba ficando artificial. Os super tontos não tenta parecer cool o tempo inteiro, ele só abraça a própria maluquice, e isso dá autenticidade. Outra coisa que me surpreendeu foi o timing emocional do filme, porque no meio de tanta confusão, existem pequenas cenas de vulnerabilidade genuína, e eu não estava esperando isso. Tem um momento onde um dos personagens basicamente admite que está completamente perdido na vida, e a cena funciona justamente porque o filme não transforma aquilo num discurso super gramático. É algo rápido, meio desconfortável, quase engraçado, mas sincero. E isso combina muito mais com o tom do filme, porque na vida real as pessoas raramente fazem monólogos emocionais perfeitos. Normalmente elas falam coisas importantes no meio de momentos estranhos. E os super tontos entende isso. Inclusive, acho que uma das maiores qualidades do roteiro é justamente deixar os personagens parecerem emocionalmente bagunçados o tempo inteiro. Ninguém ali parece ter respostas prontas para a vida. Todo mundo está improvisando, todo mundo está cansado, todo mundo está fingindo um pouco. E talvez seja por isso que o filme conecta tão bem. Agora, claro, preciso ser sincero também. O humor do filme definitivamente não vai funcionar para todo mundo. Tem piada exagerada, tem vergonha alheia pesada, tem momentos completamente absurdos. E algumas pessoas vão achar cansativo. Mas comigo aconteceu uma coisa engraçada. Quanto mais o filme abraçava o ridículo, mais eu comprava a ideia. Porque existe compromisso total com a proposta. Nada parece feito pela metade. Se o filme decide criar uma situação constrangedora, ele vai até o fim daquela vergonha, sem medo. E cara, teve uma sequência no meio do filme que quase me matou de rir justamente por causa disso. Porque a situação já estava horrível, e o roteiro continuava piorando tudo em níveis inacreditáveis. Aquele tipo de cena onde você começa a rir de nervoso. Tipo, não é possível que eles ainda vão piorar isso. E pioram. Muito. Outra coisa que eu achei muito boa foi a trilha sonora. Sério. Parece detalhe pequeno, mas a escolha das músicas aqui ajuda muito na personalidade do filme. Tem cena simples que vira algo épico só porque entra uma música completamente exagerada no fundo. E o contraste entre drama e idiotice gera algumas das melhores piadas, principalmente quando os personagens tratam situações completamente sem importância, como se fossem missões de vida ou morte.
Inclusive, eu percebi isso assistindo no cinema. Várias pessoas começavam a rir antes mesmo da cena terminar, porque a construção do absurdo já estava funcionando perfeitamente. E fazia tempo que eu não sentia isso numa comédia. Hoje em dia, muita piada parece previsível demais. Aqui, várias cenas têm coragem de ficar estranhas, e eu gosto disso. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi como o filme trabalha a amizade entre os personagens sem transformar tudo num drama emocional gigantesco. Existe carinho entre eles, mas também existe irritação constante, e isso é muito real, porque a amizade de verdade não é aquele negócio perfeito onde todo mundo se entende o tempo inteiro. Às vezes as pessoas se gostam e se estressam ao mesmo tempo. E os Super Tontos mostra isso muito bem. Os personagens brigam, se julgam, mentem uns pros outros, mas continuam juntos mesmo assim, porque no fundo, aquele grupo meio que funciona justamente por causa da bagunça coletiva. E sinceramente, acho que muita gente vai reconhecer amizades reais nessa dinâmica, mesmo no meio do exagero. Agora falando sobre o final do filme sem spoiler pesado. Mano, que caos! Sério, o terceiro ato vira uma explosão completa de energia descontrolada. Parece que o filme pega tudo que construiu antes e joga no modo máximo. Tem revelação, tem perseguição, tem desespero emocional, tem personagem surtando, tem plano dando errado em velocidade absurda. E honestamente, eu tava me divertindo muito, porque a essa altura o filme já tinha me convencido completamente a aceitar qualquer nível de loucura que aparecesse. E talvez essa seja a maior qualidade de Os Super Tontos. Ele cria um universo onde o absurdo faz sentido emocionalmente. Você entra naquela lógica maluca, aceita aqueles personagens desastrosos, e quando percebe, já tá torcendo para eles sobreviverem às próprias decisões horríveis. O que sinceramente não devia funcionar tão bem quanto funciona, mas funciona. Agora tem uma coisa que eu preciso admitir para vocês. Quanto mais o filme avançava, mais eu percebia que os Super Tontos é aquele tipo raro de comédia que entende uma coisa muito importante. O público não precisa admirar os personagens o tempo inteiro para gostar deles. E cara, isso faz muita diferença. Porque hoje em dia parece que vários filmes têm medo de deixar os protagonistas realmente ridículos. Sempre precisam parecer inteligentes, estilosos, moralmente corretos ou emocionalmente evoluídos no final. Aqui não. Os personagens desse filme fazem escolhas terríveis constantemente. Mentem por motivo idiota, escondem informação importante, tomam decisão emocional no impulso. E às vezes parecem crianças tentando resolver problema de adulto. Só que o filme nunca tenta fingir que isso é algo genial. Ele sabe que eles são desastrosos, e justamente por isso eles ficam carismáticos. Inclusive teve um momento onde eu literalmente falei sozinho assistindo. Mano, vocês poderiam só conversar igual pessoas normais por 5 minutos. Mas obviamente isso nunca acontece. Porque sempre alguém interrompe, ou entra em pânico, ou inventa outra mentira no meio da conversa. É quase impressionante o talento desse grupo para piorar situações simples. E eu acho que parte da graça vem justamente daí. Você começa o filme esperando uma história tradicional de comédia, mas depois percebe que o verdadeiro entretenimento é assistir o colapso gradual desse grupo tentando manter uma aparência de controle. E quanto mais eles tentam parecer organizados, mais ridículo fica. Agora preciso falar sobre um detalhe que talvez muita gente nem perceba conscientemente, mas que ajuda muito o filme: a naturalidade do fracasso. Isso pode parecer estranho, mas deixa eu explicar. Nos melhores momentos de Os Super Tontos, os personagens falham de maneira extremamente humana. Não parece roteiro forçando piada. Parece gente emocionalmente despreparada com a proposta. Você percebe que eles entendem exatamente o tom. Ninguém tenta parecer mais inteligente que o filme. Ninguém tenta transformar o personagem num gênio secreto.
Todo mundo aceita a própria idiotice, e isso faz diferença enorme. Porque quando o ator de comédia tem vergonha de parecer ridículo, o público percebe imediatamente. Aqui não existe essa insegurança. Os personagens passam vergonha sem limite, e justamente por isso ficam carismáticos. Inclusive, uma das coisas que mais me fez rir foi como cada personagem reage diferente ao caos. Tem o que começa a falar demais quando entra em pânico. Tem o que fica agressivamente confiante. Tem aquele que simplesmente desliga emocionalmente. E tem o clássico personagem que claramente está surtando, mas continua fingindo liderança. É maravilhoso. E muito real também, porque em situações de pressão, cada pessoa revela um tipo diferente de desastre emocional. Agora, uma coisa que eu achei muito inteligente no roteiro foi a forma como o filme reaproveita pequenos detalhes. Tem informação jogada casualmente no começo que volta depois de maneira muito engraçada, e isso ajuda bastante a história a parecer mais construída. Porque apesar da energia caótica, nada parece totalmente aleatório. Existe consequência, existe escalada. Os problemas vão acumulando de forma quase matemática. Uma mentira gera outra. Um improviso cria novo desastre. Uma tentativa de evitar vergonha causa uma humilhação muito maior depois. É quase poético. Uma poesia da incompetência emocional. Inclusive, eu estava pensando nisso depois do filme. Os super tontos basicamente funciona como um efeito dominó de pessoas tomando decisões socialmente desesperadas. E cara, isso é uma premissa muito forte para comédia, porque todo mundo já tomou decisão idiota tentando evitar constrangimento. Agora imagina isso elevado ao nível máximo possível. Pronto, esse filme existe. Outra coisa que eu gostei muito foi como o humor físico conversa com o emocional. As reações corporais dos atores deixam tudo ainda mais engraçado. Tem personagem andando estranho de nervoso. Tem olhar perdido no vazio depois de desastre. Tem tentativa fracassada de parecer relaxado. E isso deixa as cenas muito mais vivas. Porque às vezes a melhor piada nem tá no diálogo, tá na reação silenciosa depois. Inclusive teve uma sequência onde um personagem claramente estava reconsiderando todas as escolhas da própria vida, só pela expressão facial. E eu comecei a rir, porque nem precisava de fala nenhuma. O desespero já estava completamente visível. Agora, claro, o filme também exagera muito em alguns momentos. Tipo, muito mesmo. Tem cena que ultrapassa completamente qualquer lógica realista. Mas, sinceramente, a essa altura isso já vira parte do charme. Porque o filme cria um universo onde emoção caótica importa mais do que realismo absoluto. E funciona porque existe consistência de tom. Desde o começo, os super tontos deixa claro que aquilo ali vai operar numa lógica emocionalmente exagerada. Então, quando as situações ficam absurdas, você já aceitou aquele mundo. Inclusive, o terceiro ato continua sendo uma loucura maravilhosa, justamente porque o filme decide acelerar tudo até o limite máximo. Tem revelação acontecendo ao mesmo tempo que perseguição. Tem personagens surtando emocionalmente enquanto tenta improvisar solução. Tem plano fracassando em tempo real. E o melhor? Todo mundo continua fingindo que sabe o que está fazendo, mesmo claramente sem saber absolutamente nada. Cara, isso é muito engraçado, principalmente porque o filme nunca perde a noção de humanidade dos personagens. Mesmo no auge do absurdo, você entende as emoções deles. Entende medo, vergonha, insegurança, necessidade desesperada de aprovação. Tudo isso tá ali, só embrulhado numa quantidade absurda de caos. Agora, uma coisa que eu realmente não esperava era terminar o filme gostando genuinamente daquele grupo de desastres humanos ambulantes. Porque no começo eles parecem só caricaturas engraçadas, mas aos poucos você percebe pequenos lados vulneráveis aparecendo, pequenos momentos sinceros, pequenas demonstrações de carinho no meio da bagunça.
E isso impede o filme de virar só uma sequência vazia de piadas. Existe coração ali, mesmo completamente escondido atrás de vergonha alheia, gritaria e decisões emocionalmente criminosas. E, sinceramente, talvez seja justamente isso que faz os super tontos funcionar tão bem. Ele entende que pessoas podem ser ridículas e humanas ao mesmo tempo, e transforma isso em comédia. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber perto da reta final de Os Super Tontos é que o filme tem uma habilidade muito boa de fazer o público sentir exatamente o mesmo nível de cansaço mental dos personagens. E eu tô falando isso como elogio, porque chega uma hora em que todo mundo naquele filme já tá emocionalmente destruído. Os personagens não conseguem mais pensar direito, os planos ficam piores, as mentiras começam a se misturar. Ninguém lembra exatamente o que falou para quem. E você, como espectador, entra naquela energia de meu Deus, isso nunca mais vai acabar. Só que de um jeito divertido. E cara, isso é muito difícil de construir sem virar bagunça pura. Mas o filme consegue porque mantém uma lógica emocional consistente. Você entende perfeitamente por que os personagens estão naquele estado de colapso coletivo. Eles passaram o filme inteiro tentando controlar situações que claramente eram grandes demais para eles. E agora tudo explodiu ao mesmo tempo. Inclusive, teve um momento perto do final onde um personagem simplesmente para por alguns segundos e faz uma expressão de derrota tão genuína que eu comecei a rir imediatamente, porque parecia o cérebro dele finalmente aceitando. Ok, acabou. Não existe mais solução racional. E, sinceramente, acho que muita gente vai se identificar com essa sensação mais do que gostaria de admitir.